nome é Adriele, sou do segundo E, número 2. E eu vou falar um pouco sobre autonomia. Autonomia basicamente é a liberdade. Não, bem mais que isso. Particularmente, é um tipo anarquista de liberdade. E a liberdade é tomar decisões e agir a partir delas, sem pedir permissões para o poder maior. Em alguns aspectos, a autonomia é similar à liberdade, ou conceito político, que remonta ao iluminismo europeu, no século XVIII. Nesses tempos, a liberdade era uma ideia nobre e radical, que procurava colocar limites ao poder absoluto de reis e rainhas. Seus defensores argumentavam que os seres humanos possuíam certos direitos inegáveis, garantidos por Deus, e seus governantes deveriam aceitar. Essa ideia foi bem popular e logo se tornou um grito de guerra das revoluções francesas e americanas, as quais ajudaram a acabar com o feudalismo e iniciar a era do liberalismo democrático. Através dos séculos, Voltaire, Thomas Jefferson, Alex Jones e Ken Beck alegaram a liberdade como um direito humano. A autonomia começa no nível do indivíduo e sobe. E se você é um pensador visual, imagine uma pirâmide invertida enquanto o alcance da autonomia cresce, para incluir mais pessoas. Agora nós passamos de falar sobre autonomia individual para autonomia coletiva. Autonomia coletiva é o poder de grupo de pessoas que se reúnem para tomar decisões que os afetam diretamente. Autonomia individual e coletiva são indivisíveis. E sobre o anarquismo. E você não pode ter uma sem ter a outra. Então, uns exemplos. Vou falar um primeiro. Que nem um grupo coletivo de feministas autônomos que se reúnem para tomar decisões como lutar contra o patriarcado. Vou falar o segundo exemplo. O segundo exemplo é que nem a Assembleia de Vizinhos, que se reúnem para lutar contra a gentrificação. E o motivo que os conectam é a busca de uma melhora autônoma coletiva. Isso é algo que nós deveríamos nos esforçar, porque afinal, você realmente precisa que alguém com autoridade fique te dizendo o que fazer ou não fazer? Boa tarde, meu nome é Tayane e eu vou falar um pouco sobre autonomia segundo Kant. Bom, em significado comum, a autonomia é a capacidade do indivíduo determinar ele próprio o seu modo de organização e as regras às quais se submetem. Por exemplo, a autonomia de um aluno, ou seja, é a sua capacidade de organizar o seu trabalho sem ajuda de exteriores, ou seja, de pessoas de fora. Não só de pessoas, como de coisas também. A autonomia para Kant é a capacidade de autodeterminação. Um agente qualquer só pode ser considerado uma pessoa autônoma quando suas ações são verdadeiramente suas e não motivadas por influências ou fatores externos, como eu já tinha falado anteriormente. Kant viu que a vontade tem a capacidade de se colocar em conformidade com a lei própria. A lei própria é a lei da razão.
nesse sentido, né, é o oposto da autonomia. É a heteronia, que significa hetero significa outro e nomia significa seguir regras e importar pelos outros. Ou seja, heteronia na qual a vontade ditada pelos objetos ou desejos e não pela razão. A autonomia de Kant pode se definir como liberdade no sentido negativo. Isso como independência em relação a qualquer coisa exterior, como eu já tinha dito antes. Mas também tem um lado positivo, como a legislação da própria razão. Kant tem uma frase que é assim: a ação é precedida pela razão. Por exemplo, se eu ajo por amor à humanidade, eu não ajo por dever, mas sim por um sentimento. Ou seja, Kant também cita o imperativo categórico. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu quero, porque eu tenho um sentimento por aquilo. Ou também o imperativo hipotético. Eu faço, mas, entre aspas, eu tenho segundas intenções, interesse. Por exemplo, muitas vezes você pode ser ajudado por uma pessoa, mas aquela pessoa te ajuda por outra coisa, por ter interesse em você, por ter quer ter, tipo, te conhecer melhor, ter um relacionamento com você. Já o categórico, não. É como se você desse com a direita e você não visse a esquerda. É sem interesse algum, você faz porque você quer. Eu espero que eu tenha explicado bem o que é a autonomia de Kant. Espero que vocês tenham entendido e da forma mais simples. Tchau. Immanuel Kant foi um filósofo alemão que nasceu em 22 de abril de 1724. Kant divulgou duas obras: A Crítica da Razão, que foi publicada em 1785, e A Metafísica dos Costumes, que foi publicada em 1798. Kant divulgou essas duas obras através de estudos sobre o comportamento humano e a relação da sociedade e a política. Na visão de Kant, temos a ação sempre como a metafísica dos costumes, que é onde ele tenta analisar como o ser humano se comporta, ligando a ação à racionalidade. Perguntaram a Kant o que era o esclarecimento. As pessoas da época diziam que eles viviam em um período esclarecido. Kant não concordava com isso, pois Kant dizia que eles viviam em uma época de esclarecimento. Nessa crítica surge a autonomia, pois o esclarecimento é o estado moral no qual o homem busca autonomia. Kant diz que o homem está em um estado de minoridade, que significa que o próprio homem é responsável. Ou seja, ele está no estado inferior que vive sob a tutela de alguém. Este alguém não é necessariamente uma pessoa ou algo, e sim um conjunto de regras que faz com que ele faça uma ação sem necessariamente ter clareza sobre ela. Ou seja, é como uma moda, por exemplo. Eu vejo pessoas comprando tênis de LED. Eu vou e compro um tênis de LED. Mas eu fiz isso sem saber o porquê eu estou fazendo aquilo,
sem eu saber no que aquilo está me beneficiando, no que aquilo está acrescentando à minha vida. Para Kant, a autonomia, então, vai ser o processo da passagem da fase da minoridade para o esclarecimento, onde o esclarecimento, no caso, é a razão prática. A autonomia é você pensar por si mesmo, é você ter a capacidade intelectual para fazer algo. Ou seja, eu tomo determinada decisão, eu faço determinada coisa e eu sei o que aquilo vai me trazer de consequências, no que aquilo vai me beneficiar ou vai deixar de me beneficiar. Em concluindo, a autonomia do indivíduo funciona como a condição moral que estabelece a liberdade da razão.